Então, bom dia para todo mundo. Já viu mais gente? Ei, cara, depois eu vou dar a aula do cara de viagem. Ó, pessoal, hoje eu vou falar de duas coisas, teorema do confronto e limites, e essa seção aqui, extensões do conceito de limite, tá? O teorema do confronto é assim, ó. O negócio é bicho muito alto, né? Então eu vou pegar duas funções e já desligar ele de novo. Ó, vamos lá. Tem muitos livros também que colocam ele como teorema do sanduíche, tá? Vocês já tinham ouvido falar, né? Teorema do confronto ou teorema do sanduíche. E aí, como é que funciona? Ó? Eu vou pegar três funções, tá? Sejam f, g, funções. Tais que g de x é maior ou igual que f de x e é menor ou igual que h de x. Aí aqui esse x no domínio das três, né? X não tem que estar no domínio das três. Mas enfim. Ou então numa vizinhança de um ponto, mas... ok. Aí basicamente é o seguinte, se o limite da f, quando x tende a A, é igual ao limite da h, então, esse tipo de coisa é para ser feito à noite, gente. Regra é porque não tem ninguém e pode fazer o barulho que quiser. Mas, enfim. A gente escuta na aula depois. Eu falo, eu grito. Que nem shopping. Shopping você não vê obra de dia, né? Aí eu acho que a gente tinha que ter um ambiente fechado também. Mas você não tem também a acústica. Que nem o prédio de música. Não tem um prédio adequado para música. A música não é para estar ensaiando numa sala dessa, por exemplo. Você não vai ouvir. Então a coisa toda preparada. Literalmente tem que ser um estudo. Literalmente um estudo. Ó, vamos lá. Imagina que você tem três funções que satisfazem isso aqui, ó. Uma é menor, a do meio, digamos assim, a g está entre a f e a h. Se o limite das funções que estão na extremidade existem e são iguais, no caso o limite da f é igual ao limite da h, que é um L, então o limite da g, a função que está no meio, também é L. Tá? A conclusão é essa. Agora a gente vai aqui para a página 92.
Primeira questão, tá vendo assim, ó. Seja f, vou resumir aqui, uma função está aqui para todo x diferente de 1, vale a seguinte desigualdade, tem-se Então, imagine que você tem uma função pega o barulho. Imagine que você tem uma função que ela satisfaz essa condição aqui, ó. Seja f uma função tal que para todo x diferente de 1 tem-se isso aqui, que menos x quadrado, a f ela está entre duas funções, menos x quadrado mais 3x e x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Aí calcula o limite de fx com x tende a 1 e justifique. Aí nesse caso aqui, o que você tem que fazer? Você tem que calcular esse limite aqui, calcula esse aqui, tendendo a 1, e aí dando igual do meio vai a 1 pelo teorema do confronto, tá? Então, primeira coisa, nós calcularemos esse... Vocês podem escolher, né? Note que o limite de menos x2 mais 3x, quando x tende a 1, quanto é que é? É menos 1 quadrado, vai dar 2, né? 2? É menos 1, porque o quadrado aqui é no 1, ele não é... É menos assim, né? Tá? Diferente desse. Então aí vai ficar 3. E o outro limite quanto é que é? Esse aqui nós já fizemos, né? Bom dia. E vai dar 1 mais 1, 2. Então, como o limite desse aqui e desse outro aqui deu 2, ou deu igual, né? Pelo teorema do confronto, esse justifique aqui, ó, é basicamente dizer pelo teorema do... Essa frase aqui, pelo teorema do confronto, tem-se que... Certo? Eu tenho uma igualdade, uma desigualdade. Calculo os limites dos extremos. Se eles derem iguais, quer dizer que o do meio também existe e vale o que os limites das extremidades, tá?
Por exemplo, aqui tem um mais específico. Quanto é que é o limite de x vezes seno de 1 sobre x? Zero, por quê? Porque o x está equivalente a zero. Não, mas como é que seria a justificativa? Não é justificativo. Eu sei. Mas aqui o problema é o seguinte, quando eu substituo, né? Vamos supor que eu substituo. Aí você pensa, 0 vezes esse é 0, né? Mas o problema é que isso aqui é uma indeterminação. 1 dividido por 0, tá? Então, mesmo que seja 0 vezes um número aqui, esse aqui em particular não tem sentido. Então, você tem que encontrar um outro jeito. A resposta realmente é 0. Mas não é porque 0 vezes esse vai dar 0, tá? Mas a resposta... Mas assim, supondo que fosse de múltipla escolha, né? Tinha acertado. Coisa que não vai ser, né? Mas aí, como é que eu faço isso aqui? Aí você tem que lembrar que o seno e o cosseno, eles são sempre entre menos 1 e 1. Tá? Lembre-se que o seno de x e cosseno de x, as funções seno e cosseno, são limitadas entre menos 1, independente do que esteja aqui dentro, tá? Para todo x de 0, porque o x não pode ser 0 aqui, tá? E aí, sim, vocês lembram disso aqui? Só uma coisa, por que seno de... vocês lembram por que isso aqui vale? Que é verdadeiro? A pergunta, essa vai cair na prova, ela nunca está bem contextualizada. Imagina o seguinte, ó. Você pega um x, vamos supor que ele é maior que 0. Aí o que eu falei numa outra aula? Que o seno de x e o cosseno é a abscissa e o seno é a ordenada, né? Imagina assim, eu saio desse ponto aqui, aí ando um arco de tamanho x. O arco é esse aqui, ó. Né? Parei aqui. Aí a abscissa desse ponto é o cosseno e a ordenada é o seno. E esse círculo aqui, a circunferência, ela já foi pré-determinada com raio 1. Não foi isso que a gente fez? Estou dizendo o seguinte, por que seno e o cosseno está sempre entre 0 e 1? Porque essa distância aqui, ó, o seno ele vai ficar variando aqui, que é menos 1 e aqui é 1. E o cosseno vai ficar variando aqui, ó, nesse intervalinhozinho aqui. Tá? O cosseno vai ser abscissa, então ele vai ficar sempre andando aqui. Ou seja, vai ficar entre menos 1 e 1. E o seno vai ficar andando aqui, vai ficar entre menos 1 e 1.
tá? Isso independente de quem seja o meu x. Em particular, aqui também, quando é seno de 1 sobre x, entre menos 1. Muito bem, constatado isso, aí tem duas maneiras de fazer. Ou você faz separado os limites laterais, ou você faz tudo junto. Eu vou fazer tudo junto. Aí, para fazer tudo junto é o seguinte, ó. Essa condição seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1 é a mesma coisa de dizer que o módulo é equivalente a dizer que o módulo de seno de 1 sobre x é menor que 1. Isso aqui eu também já falei numa aula anterior. Você lembra isso, como é que resolve isso na equação? Tá? A mesma coisa, ó. Um elemento aqui, é porque esse aqui agora está fazendo o papel do seno de 1 sobre x. E esse aqui, o r, vai ser 1, né? O r é 1, e aí fica menos 1 aqui e 1 aqui, tá? Então, estou dizendo que seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1. É a mesma coisa de dizer que o módulo do seno sobre x é menor... Aqui, menor ou igual que 1. Tá? Eu já falei isso aqui na aula anterior. Tudo que eu falei, gente, não é só interessa na hora da prova, não. É necessário em muitas situações. Então, daqui para cá eu já falei. Aí é o seguinte, o truque aqui é multiplicar por módulo de x, tanto aqui quanto aqui, tá? Então eu multiplico e vai ficar assim, ó. Módulo de x vezes menor ou igual que módulo de x. Aí, produto do módulo aqui é o módulo do produto. Então, fica o módulo de tudo isso, né? O módulo de... Tá? Aí eu faço de novo uso essa propriedade aqui, ó. Só que no outro sentido, eu estou nesse aqui e agora eu quero passar para cá. Tá vendo? Ó? Então vai ficar menos módulo de x menor ou igual do que x seno de... Fica assim, tá? Aí agora calcula os limites desse aqui e desse aqui, x tendendo a zero. Vai ficar o quê? Módulo de zero, né? Aqui também vai ficar módulo de 0, 0. Então, se esse limite aqui é 0 e esse aqui é 0, pelo teorema do confronto, do meio tem que ir a 0. Tá? Então, qual a diferença desse aqui para o primeiro exemplo? Vamos recapitular esse exemplo aqui. No primeiro,
A desigualdade, que é o que deseja se encontrar, ela já foi dada no exemplo. Ele já disse, a função satisfaz isso aqui, tal, tal, tal. Aí o trabalho que geralmente se tem é calcular os dois limites. Fazer o cálculo desse aqui, fazer o cálculo desse aqui, e aí constatar que é igual. O problema desse anterior aqui é porque do jeito que está aqui, a desigualdade, do jeito que está aqui, você tem que, primeiro, perceber que você tem que usar o teorema do confronto. E segundo, após perceber isso, você mesmo vai ter que desenvolver a desigualdade que vai ser necessária para poder usar o teorema do confronto. Então, esse cálculo todo aqui, ó. Então, lembre-se, até chegar aqui, é só para chegar nessa desigualdade, que é a partir dela que eu vou conseguir, a partir dessa aqui, né? E aí sim, nessa que eu vou aplicar o teorema do confronto. Então, a dificuldade é justamente você conseguir provar que uma coisa desse tipo. Você conseguir deduzir uma desigualdade em que você possa usar o teorema do confronto, em geral. Ok? Mas assim, são coisas que eu já falei. Se fosse cosseno, a gente ia partir do meio possível também. Se fosse cosseno, a conta seria igual, só troca seno por cosseno. Tá? Então, isso aqui eu já disse. Aí daqui para cá também é aquele negócio de módulo que eu já falei. Aí aqui você tem que multiplicar por módulo de x, né, para chegar aqui. Aí módulo do produto. Aliás, o produto dos módulos, nesse caso, é o módulo do produto. Chega aqui. Aí, de novo, daqui para cá é a mesma propriedade de módulo, tá? E aí, sim, chegando aqui, é que eu uso o teorema do confronto, calculando os limites das funções das extremidades. E os dois, ambos dão zero. E aí, pelo teorema do confronto, do meio tem que dar zero, tá? Vou fazer mais um exemplo e a gente vai pular para extensões do conceito de limite, capítulo 4. Aí, eu botei a prova, eu estava olhando ontem. O que foi? É porque combinou, conseguiu, já ficar em sequência. Sim, eu coloquei dia 15, mas eu não lembro. Eu tinha falado a data aqui. Qual era a data que eu falei? Que estava no SIGA. Não, antes de... Porque essa aqui eu coloquei ontem, mas eu nem lembrava qual foi a data que eu falei. Hoje? Não, é o que eu troquei ontem. É porque eu estava pensando qual foi o dia que eu havia falado que ia ser a prova aqui, que não ia ser dia 3. Era dia 15 mesmo? Mas se eu quiser passar para... Não, mas o semestre acaba dia 17. Dia 17 de junho o semestre acaba. Como, que bomba? Ah, 17 de maio. Não, 17 de junho. Mas aí 17 de junho a última semana que aberta. Não, a última semana é 23. O último dia de quem passou normal é 17. Aí, porque senão não dá tempo de falar. 3. Se você quiser passar para o... Se quiser adiar a prova... Não pode adiar não, é inadiável essa prova, tem que ser essa data aí.
Vai ver são 3. Vão ser 3 semestres dando 3? É... É. 3 Mas aí semestre, só 3 semestres e meio. Não, mais disso, 3 semestres. Mas eu tava Não, na verdade eu já vou logo para extensão de conceito de limite, né? Vai passar. Hã? Cegueira já. É, o semestre ele tá uma semana a menos do que em geral estaria. Mas é assim mesmo, 3 semestres dá 3 anos. Esse ano vai ser assim e o ano que vem também. Olha que beleza. Então vamos adiantar só um ano. Não, isso aí é para adiantar um semestre. Isso dá para adiantar um semestre. Adiantando 2. Não adianta 2 não. Porque a gente está um semestre atrasado. Isso é para adiantar um só. Não cabe 3 semestres no ano. Não cabe. Cabe 2 semestres e um mês e meio, uma coisa assim. E aí você vai empurrando até. Eu quero saber a bola. Só para crescer. Não vai que seja uma mudança financeira. Vai ver essa aqui. Da casa. Limite no infinito, né? Porque intuitivamente os símbolos ele botou aqui, né? O que significa o limite de x? Limite de f de x, quando x tende a mais infinito, e o limite de f de x quando x tende a menos infinito. E aí eu vou pegar 2 exemplos aqui. Quando coloca assim, no infinito, quer dizer que digamos assim, o que envolve infinito é quando x tende a mais ou menos infinito. Quando se escreve limites infinitos, é quando o resultado mais ou menos infinito. Bom, esses 2 limites aqui, ó. O que significa x ir para mais infinito? Vocês imaginam que significa o quê? Positivo. Hã? Números positivos e mais são duas coisas. Números positivos e mais uma coisa. É tipo quando vai fazer assim, quando ele tem grau de força que vai determina a direção da síntese, né? Isso aí é mais para frente, mas envolve o limite infinito na assíntota, para determinar uma assíntota, né? Que você falou, mas envolve. Ó, você falou números positivos para cá, né? Agora tem mais outra coisa, que tem, além de ser números positivos, você tem que imaginar que são números positivos infinito. Não, ao contrário, muito grande. Você tem que imaginar que o x está crescendo infinitamente. Mais ou menos assim, ó. Pega a função x, 1 sobre x.
Imagine que o x aqui é 1. Quanto é que é o f de 1? Lembrando que a função aqui, tá? É 1 sobre x. O f de 1 é 1. Aí você pega x igual a 2. Não, x igual a 2 não. X igual a 10. F de 10 é 1 sobre 10, que é 0,1. Tá? 100. F de 100 é 1 sobre 100, que é 0,01. 1000. Isso aqui não é uma demonstração, tá? Só para a gente perceber o padrão. Ok, tá vendo, ó? Se for 1, é 1. Se for 10, é 0,1. Se for 100, imagine que o x, como ele, entre aspas, está indo para infinito, você tem que imaginar assim, se o x for um número muito grande, o que acontece com o f de x? Ele está se aproximando de onde? 0. Ele faz um bico, como se fosse 1, né? 0, né? Exatamente. Ai, ai. Então, quando o x cresce muito, você tem que imaginar assim, um número muito grande. Aí você inverte. O resultado vai dar um número próximo de 0. Pega 1 sobre 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão na calculadora vai dar 0, tá? Então, quando o x se aproxima quando o x... A ideia é o seguinte, quando o x cresce infinitamente, f de x tende a 0. Tá? Basicamente é. Porque, assim, a lógica aqui não é uma prova, é uma demonstração. Você demonstra isso usando a definição. Mas é só para vocês entenderem que x ir para mais infinito, você imagina que o x é um número muito grande, só que positivo. Tá? E aí, nesse caso aqui, eu estou fazendo esses dois, porque esses dois são a base para fazer os outros cálculos. Ou seja, intuitivamente, tá? Por que esse limite é 0? Como eu falei, quando x crescer muito, o inverso dele se aproxima de 0. Certo? Vou fazer o seguinte, ó. Se eu pegar o gráfico dessa função aqui, Na minha cabeça, tem dois. Mas demonstra isso aí na prova. Ele está tendo desenho. Assim. o gráfico da função 1 sobre x é uma coisa assim, ó. E aí o seguinte, ó, vamos pegar, o que eu estou pegando? Você pega o x, aí você olha o f de x, é esse aqui, tá? Aí só que você não quer que o x vá para infinito, então você pega ele sempre crescendo para cá. Pega outro x, aí a f, ó, ela vai diminuir mais ainda, vai estar aqui. Pega x aqui, a f vai diminuir. Ou seja, intuitivamente, se o x for
para infinito, as f's, elas vão para zero. Tá? A mesma coisa do menos infinito, ó. Pega um x aqui, negativo. As f's, essa f fica aqui. Se eu pegar um mais distante, a f ela vai se aproximar de zero. Ou seja, quando o x anda para menos infinito, a f ela se aproxima de zero. Tá? Por isso que, pela mesma ideia, o limite é aquela mesma conta, só que você vai pegar números negativos, tá? Analogamente, né? Tá? É a mesma coisa, x. Porque, imagine, tá? 1 sobre menos... Se esse aqui for muito grande, o resultado é um número muito pequeno. Só que negativo, tá? Vai para zero aqui, né? Que é esses negativos. Esses tracinhos aqui que eu coloquei. Isso aqui. Tá? Então, se o x vai para muito... Ele é muito pequeno, a f vai para zero aqui. Então, x ir para mais infinito para menos infinito é quando x para mais infinito é quando x é infinitamente grande, para menos infinito quando x é infinitamente pequeno. Intuitivamente, não é uma demonstração isso daqui, tá? Propriedades são as mesmas, tá? Vai mudar quando forem limites infinitos, que o resultado é infinito. Aqui é outra coisa. Aqui eu vou fazer só para x para mais infinito, mas quando for menos infinito é a mesma coisa também, tá? Se é o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é L. E o limite de g de x, quando x tende a mais infinito, é M. Ou seja, existe, né? Então... Não, o limite da soma é a mesma coisa. O limite da soma é a soma dos limites e aquelas propriedades lá, tá? Hã? Quando o limite é infinito, é só explicar a equação dos infinitos. Tipo, Isso. Quando for limites infinitos, Mas por enquanto a gente vai ficar só com os no infinito. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Quando o resultado for mais infinito, aí depende muito do resultado. Limite do k vezes uma k é constante vezes a função. Então, o limite do produto é o produto do limite. Esses aqui, gente, eles não são difíceis. Vocês vão ver que eu não fiz nenhum exemplo ainda. Só aqueles dois lá. Mas vocês vão perceber que os cálculos é mais fácil dos que a gente está vendo aqui, eles são os mais fáceis. É. Você não acredita, né?
Então, todas aquelas propriedades, elas valem... É claro que, assim, vale se esse limite aqui da g for diferente de zero, né? Para ter sentido aqui. Aí, pronto, ó. Vocês precisam saber... Só tem um limite que vocês precisam saber. Aliás, porque esses dois que eu falei aqui, né? Esse 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, e 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, ser igual a zero... É um caso particular desse aqui que eu vou colocar, que é o único que vocês precisam saber. O n aqui é o número real, tá? Então, se real. Aí você fosse Barcelona. isso foi muito ruim. Mas foi muito ruim, nossa senhora. Tem umas que você, nossa, é ruim, mas é boa, né? É da categoria. Mas essa daí, não, essa daí é muito fraca. É muito fraca. Ó, limite de 1 sobre x elevado a n quando x tende a mais infinito. Perdão, aqui é cálculo, não tem zero não. Esse aqui é zero por causa daqueles outros lá que nós já fizemos, tá? É porque esse limite aqui, vocês devem entender ele como uma fórmula. Uma receitinha. Sabendo ele, tá vendo? O limite de 1 sobre x elevado a n, com x tende a mais infinito, é a mesma coisa de 1 sobre x tudo elevado a n. Tá? E aí, como o de dentro é zero, o resultado aqui é zero. É zero porque pelo cálculo que a gente fez anteriormente. Professor, então x só pode ser 1, certo? 1? Como assim? Não entendi. X só pode ser 1, né? 1? Sim. Não. Mas que x você está falando? É porque se 1 sobre x elevado a n é a mesma coisa que 1 sobre x tudo elevado a n, então x Não. só pode ser 1, eu acho. Não, aqui ele só pode ser 1 no numerador. Aqui é porque é o seguinte, ó, 1 sobre x elevado a n, o 1 é a mesma coisa de 1 elevado a n, o x. 1 elevado a n é 1. Aí você usa aquela propriedade de potência. Se os dois estão elevados ao mesmo número, é a mesma coisa, tá? Tá, mas no primeiro exemplo, o 1 não era elevado a n. Não, porque não precisou. O n aqui era 1. Esse n aqui era 1. Não tinha nada. Nesse exemplo aqui, né? Esse aqui, por exemplo. Que era mais infinito. Sim. Ok? Não sei se é isso. É o que dá. Esse mesmo aqui. Não, o n aqui é qualquer positivo. O n não pode ser negativo. Não. Porque vai dar mais infinita a resposta, se for negativo. Porque se for negativo, imagina o seguinte, ó. 1 sobre x a menos 2. 1 sobre x a menos 2 é a mesma coisa de x quadrado. Aí esse aqui, quando for para mais infinito, vai dar mais infinito. Muda o resultado. Ele pode ser n, só que o resultado, por exemplo, assim, se eu não dissesse que o n é positivo, você teria que fazer os dois casos, positivo e negativo. Mas como eu já disse, porque é o caso que eu estou interessado. Ok? Então, o n só pode ser positivo porque o x tende a mais infinito? Não, se o x tender a menos infinito, também dá zero a resposta. O n é positivo para o resultado ser zero.
Se o n for negativo, o resultado vai dar outra coisa, tá? Aqui também a observação, já que você está falando, esse limite aqui, quando x tende a menos infinito, também é zero, tá? Ok? E aí, para que eu estou fazendo esses dois? Porque esses dois aqui, eles são meio que uma forma para você fazer todos os outros. Todos os outros vão vir desse daqui. Deixa eu pegar aquela lista lá. Achei 50 pontos aí. Hã? 50 Muito obrigado por estar participando. Foi essa aqui que eu coloquei, né, para vocês. No primeiro tempo. Essa aí. Ó, pessoal, um exemplo mas muito típico é essa quinta aqui, ó. Exemplo, mas assim, muito... Eu vou fazer dois exemplos do jeito tradicional e depois eu vou fazer usando um truque que geralmente todo mundo usa. Hã? Não, não é o Google, não. O Google deixa assim. Como é que eu vou dizer? É que nem você tem um gênio, você acaba ficando muito preguiçoso. Eu acho que as pessoas ficam muito preguiçosas, não querem fazer nada, no geral. Que é aquela coisa, pra que eu vou guardar na minha memória RAM pessoal se eu tenho o Google? Mas isso é um pensamento muito perigoso. É. Ó, por exemplo, como é que eu calculo esse limite aqui? Em geral, esse aqui é um polinômio sobre outro polinômio. Quando é assim, você sempre faz o mesmo truque. Divide pelo termo de maior grau. O maior grau aqui é x. Então, você vai multiplicar e dividir por aquele termo de maior grau. Então, esse limite é 2x mais 1 dividido por x mais 3 dividido por x. Então, divido os dois. Aí aqui, ó, esse aqui vai ficar o quê? 2x sobre x. Como é denominador comum, você pode fazer isso. Aí aqui cancela o x. Vai ficar 2 mais 1 sobre x. X por x aqui vai ficar 1. Aí, quanto é que é o limite? Agora sim, ó. Quanto é que é o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito? Nós já vimos ali. Eu acabei de dizer. Vocês já esqueceram? O limite, quanto é que é o limite? Isso, ótimo. Esse aqui é 0, ó. Esse tá aqui. Aí o limite de 3x, esse aqui, ó. Esse aqui, em particular, é 3 vezes 1 sobre x. Então, de novo, o limite de 1 sobre x aqui vai para 0 vezes 3, 0. Então, esses de vermelho aqui irão zerar.
Só vai sobrar o quê? O 2 dividido por 1. Que é 2. Acabou. Essa é a forma. Todos os exemplos vão ser feitos assim. Não? Sobre X? Ah, sim. E eu não entendi. Foi? E ele perguntou sobre o truque. O truque é aqui não. Não, o truque é sempre dividir pelo termo de maior grau, aí vai para você fazer com que apareça os limites lá, alguma coisa sobre x, uma constante sobre x. Por exemplo, ó. Esse 18. Esse aqui. Cinco x ao cubo, 7x é mais, é? É mais. Aí, qual é o que tem maior grau aqui? X à quarta, né? E aí você, então, vai dividir os dois por x elevado à quarta. Minha gente. Tá vendo? Aí, denominador comum. Eu acho que você pode fazer isso aqui rápido, né? Estão brigando mesmo? Era um raio, cara. Olha, aqui Ai, ai. Esse passo aqui que eu estou escrevendo agora, vocês podem não fazer. Se você já souber a resposta. Pronto. Aí, tá vendo, ó? Denominador comum. Foi o que eu fiz aqui. E aí é só você cancelar. Aqui, cancela o x cubo com esse 4, né? Aqui vai ficar, cancela esse x com esse aqui, vai ficar 3. Aqui eu deixo. Esse aqui vai dar 1, né? Eu cancelo agora x com a 4, vai dar 3 e fica ali. Então vai ficar assim. 5 sobre x mais 7 sobre x ao cubo menos 3 sobre x à quarta. 1 menos 2 sobre x mais 3 sobre x. Hã? Tá aqui. Aí, ó, todos esses aqui darão 0, ó. 0, 0, 0. Aí sobrou 0 dividido por 1, porque embaixo deu... Não. Tá? Então toda vez é alguma coisa assim, você divide
Mas vocês devem fazer. Aí tá aqui, ó. O dedo tá aqui, ó. Ó, vamos fazer essa 20. Agora ó, a 20 eu vou usar o truque que eu falei. Essa agora que é o truque. Eu tenho um pouco de preconceito com mágica. Ah, é? É tudo um truque, no final das contas. É verdade. É um truque. Mas o truque é muito bom. Mas assim, pelo menos assim, pra eu realmente ficar, nossa, que legal, tem que ser uma coisa assim que eu não consiga entender como foi feito. Porque se eu falar, é assim, já fica muito sem graça. Essa é de baralho mesmo. Pelo amor de Deus, gente. A maioria é um baralho que já é muito preparado para aquilo ali acontecer. Isso fica muito óbvio. Ó, como é que eu resolvo isso aqui em pouco... Assim, por quê? Porque o que você faz? Esse limite aqui tem um resultado... Você pode fazer isso como um teorema. Você pega qual é o termo de maior grau do polinômio do numerador? Esse aqui. O do denominador é esse aqui. Então, esse limite aqui é o termo de maior grau do numerador dividido pelo termo de maior grau do denominador. Só. Aí vai cancelar, né? O x4. Aí vai dar 1/3 a resposta. Tá? Professor, nesse caso a resposta não poderia ser só 3, né? 3? Por quê? Cancela o x, eleva a 4 e sobra só 3. Não, mas eu tô cancelando aqui, ó. Só se fosse o 3 aqui em cima, no numerador. A resposta precisa dar uma função. Não, a resposta não é uma função, é um número real. A resposta. Não é uma função, é um número real. 1/3 é um número real. Só se fosse a função, se fosse assim, a resposta da velha vai dar x, ou x ao cubo, tá? Esses aqui, eu não sei todos, mas é para eles darem todos os números reais. Eu tenho um gabarito, aliás, tem um gabarito aqui. Não, tem uns que vai dar mais, infinito, né? E acho que esse gabarito não tá certo não, todo. Mas não tem que pensar. Deixa eu ver. Por exemplo, 30. Legal, né? Ai, meu Deus. É só pra assustar vocês, né? Tá tranquilo. Ok. Aí vocês pediram, né? Depois. Pelo menos já tem resolvido, né? Pronto. Primeira coisa a ser feita aqui. Primeira coisa a ser feita aqui é multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, vamos lá, né? Multiplicar e dividir pelo conjugado. Que é isso? Só na conjugação, vai. Raiz de x
menos raiz. Aí eu multiplico e divido. Deixa eu ver se tem espaço aqui que vai caber. Eu acho que não cabe não aqui. Mas vamos ver, né? Eu acho que não cabe. Ok, então eu só preparei aqui, agora eu vou multiplicar. No denominador é só repetir, tá? Só repetir isso aqui, vai ficar raiz. E em cima, basicamente, quando eu multiplicar essas duas expressões aqui, ó, essa com essa aqui, vai cancelar as raízes aqui. Vai ficar só, vai sobrar o quê? Isso aqui menos o que está dentro aqui. Só essa parte de amarelo. Vai ficar x mais menos x. Aí cancela o x. E agora o que eu tenho que fazer? A parte fácil eu já fiz, que é multiplicar e dividir pelo conjugado. Agora é o seguinte, ó. A parte difícil é que eu vou ter que colocar em evidência um valor que eu não é tão óbvio assim. Em evidência por quê? Porque quando eu botar tudo em evidência, o último termo ele tem que sair raiz de x para poder botar o raiz de x em evidência. Hã? Não, tem que colocar alguma coisa x. É por isso que na verdade você pediu uma que vocês iam entender mais se eu explicasse as outras, mas eu vou fazer toda ela. Aí o quê? Hã? Não, mas ela tá aqui por último, não é à toa não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Deixa eu ver, eu tenho que lembrar o que eu tenho que colocar em evidência aqui. X. Que aqui é. Ia. Porque aqui é porque você tem que imaginar o seguinte, ó. Você tem que. Aqui é como se fosse um x elevado a 1 meio. A 1 meio. Então vai ficar 1/4. Em cima e embaixo. Aqui é como se fosse x ao meio, 1/4, 1/8, né? É porque, basicamente,
Vocês lembram do exemplo anterior? Não, né? Mas eu tenho que fazer com que a expressão fique assim, ó, tá vendo? 1 sobre uma coisa, sabe? Alguma constante sobre alguma coisa. Para fazer isso, aqui eu coloquei o quê? Eu dividi tudo por x, ou então colocar o x em evidência, é a mesma coisa. Mas aqui, como é raiz, não é tão óbvio, não. Porque, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que você falou e colocar dividir tudo por raiz de x. Só para ver porque não vai funcionar. Mas é importante fazer isso. Então, quando eu dividir por raiz de x, dividir o primeiro por raiz de x e o segundo tá? Aí que vai ficar o limite. Aí a raiz, como é raiz em cima e raiz embaixo, é raiz de tudo. Então é raiz de x mais raiz de x sobre x. Embaixo vai ficar raiz. Esse com esse aqui vai dar 1, tá? E esse aqui vai dar raiz x x mais raiz de x mais raiz de x dividido por x mais 1. Aí ficaria aqui limite de raiz de 1 mais mais ok? Aí aqui não teria problema. Será que é isso mesmo? Nem lembro mais. Porque, por exemplo, essa daqui, ó, essa expressão aqui, ela ficaria por causa de outra cor. Raiz de x sobre x é a mesma coisa de x ao meio sobre x, que é x a menos 1 meio, que é 1 sobre raiz de x, né? Ou se você racionalizar, se você quiser racionalizar, ó. Isso aqui vai dar x sobre x raiz de x, cancela 1 sobre raiz de x. Então, essa daqui eu troco por 1 sobre raiz de x. Que aí eu consigo o que eu quero, que é 1 sobre alguma coisa, ou uma constante sobre alguma coisa, porque esse limite aqui, ó, ele vai para zero. Agora, será que funciona aqui nos outros? Entendeu? O problema é essa raiz aqui. Porque esse x ele vai entrar, para eu colocar ele dentro da raiz, eu tenho que primeiro colocar ele assim, como assim, né? Aí ele entraria dentro da raiz. Dá certo essa conta. E aí isso aqui fica 1 mais raiz de x sobre x, que é 1 mais raiz 1 sobre... Tá? Ou seja, essa expressão que está aqui dentro aqui, ela ficaria limite
dividido por 1 mais, aí esse aqui eu troco por isso aqui, raiz deixa eu ver uma coisa. Eu acho que tá dando errado aqui. Não soube. Tá dando assim, né? Só que a resposta aqui, do jeito que tá aqui, tá dando 1/3. Vai para 1/2. O que tá certo é aqui. Eu já fiz essa questão. Deixa eu ver aqui se eu errei alguma coisa. Então, aqui ok, peguei o conjugado, cancelei a raiz. Aí ficou x, cancela. Aí que você sugeriu, divide por raiz de x. Ok. Então eu dividi os dois por raiz de x. Então ficou raiz disso aqui, ficou 1. X sobre raiz de x, ok. Esse com esse aqui vai dar 1. Aí vai ficar a raiz toda desse aqui, que é eu acho que é porque ficou um x ao quadrado, né? Embaixo, na hora que você foi nacionalizado, ficou um x ao quadrado. E... é verdade, ó. Obrigado. Aqui é 2, né? Aqui é 2. Então aqui Embaixo não vai ficar raiz. aqui é x. E aqui vai ficar... Vai zerar. aqui também vai ser diferente. Aqui vai cancelar de todo jeito. Aqui vai ficar, quando eu racionalizar, x vai ficar 1 sobre x raiz de x Aí vai continuar cancelando. sobre x. Só que aí vai cancelar toda a raiz, né? Então vamos lá. Então aqui fica x sobre x mais 1 sobre x raiz de x. Pronto. Aí sim, ó. Depois de feito tudo isso, esse aqui vai zerar, esse aqui zera e esse aqui zera. Sobrando esse 1 aqui, dividido por esse 1 mais esse 1, que é 1/2, tá? Ok? Mas essa aqui era para ser a última das últimas. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Vou desligar aqui. Se bem que eu poderia fazer um exemplo aqui, né? Tá bom, né?